O Tribunal Superior Eleitoral marcou para dia 22 de setembro, próxima sexta-feira, o início do julgamento do recurso contra a decisão que decretou a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por 8 anos. O julgamento será no plenário virtual, modalidade na qual os ministros inserem os votos no sistema eletrônico e não há deliberação presencial. A previsão é de que a análise do recurso seja concluída até o dia 28 deste mês aqui de setembro. E quero dar as boas-vindas, muito boa noite, a Paulo Eduardo Martins, que hoje fala da capital federal. Muito boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Silvio, Grande Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Hoje estou em Brasília, né? Vim aqui fazer uma reciclagem nesse ambiente super saudável que é Brasília. Então, às vezes, tem que estar presente aqui e rever os amigos. Agora, quanto a essa situação do Jair Bolsonaro no TSE, eu não vejo possibilidade de mudança, de reversão da realidade do presidente Bolsonaro perante essa corte. O que é lamentável, né? Do ponto de vista do próprio Bolsonaro e do interesse de quem tem em votar nele, mas também do ponto de vista institucional, porque há uma perda de confiança na isenção do Tribunal Superior Eleitoral. E isso não vem deste processo exatamente que deu a inelegibilidade do Bolsonaro, que determinou a inelegibilidade do Bolsonaro, mas desde a condução do processo eleitoral ou até antes, na atuação do Tribunal Superior Eleitoral, na época que a Câmara discutia a comissão do voto impresso, onde o presidente, então, que era o Barroso, agiu de forma não razoável como um magistrado, presidente de uma corte, e foi para um corpo a corpo político, e assumindo praticamente um lado. E depois a condução do tribunal durante a campanha eleitoral também levanta essa suspeita. Inclusive, aquele episódio horroroso, onde a ministra Carmen Lúcia reconhece uma inconstitucionalidade, mas como era necessário para prejudicar, ou melhor, agir contra certo grupo político e social, poderia haver uma exceção à Constituição por determinado período, que permanece até hoje, né? Isso está sendo aplicado até agora, né? O que mostra que abrir uma exceção não é um bom negócio, não é admissível. Mas o destino do Bolsonaro neste processo me parece selado. Há uma cultura já, vamos dizer assim, formada pelos integrantes da corte, e que o Bolsonaro é alguém que não deve estar no tabuleiro. O problema disso, além, claro, da exclusão do próprio Bolsonaro, é essa perda de confiança institucional, que com certeza os eleitores do Bolsonaro não estão convencidos de que há uma razão jurídica para a sua inelegibilidade e enxergam assim a corte como uma corte política, né? Uma corte que persegue um lado da política, e isso é péssimo. E pior, falam isso em nome da defesa da democracia. Me parece que é bem outra coisa. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Só para lembrar quem nos acompanha, então, que Jair Bolsonaro foi declarado inelegível no último dia 30 de junho, numa votação por 5 votos a 2. E a maioria dos ministros do TSE entendeu, então, que Jair Bolsonaro praticou abuso de poder político ao fazer aquela reunião com os embaixadores e falar sobre as urnas eletrônicas ainda em junho de 2022, antes das eleições. E essa ação que foi julgada no TSE contra o ex-presidente foi ajuizada pelo PDT. Ana, muito boa noite. Boa noite, Paula. Muito bom iniciar mais uma semana aqui com vocês. Boa noite, Paulo, Silvio, Cauti. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Que bom ter vocês aqui mais uma semana. Paula, olha só, a verdade é que se não fosse a reunião, seria outra coisa. Se não fosse a carteira de vacinação, eles pegariam o celular dele por outra coisa. Se não fosse isso, seria outra coisa. É a mesma agenda que seguiu aqui nos Estados Unidos com o Donald Trump. É por isso que a gente precisa olhar sempre para os outros lugares onde a esquerda aplica as mesmas ferramentas e ver qual é o próximo passo. A diferença, Paulo, é que aqui não tem um TSE, não tem esse monstrinho aí eleitoral. Aqui cada estado cuida das suas eleições.
E aqui também, lá atrás, se você for olhar nas fundações dos Estados Unidos, os próprios pais fundadores, eles tinham muito medo de um judiciário muito mais poderoso do que o legislativo e o executivo e de perseguições políticas. Então, aqui mesmo se Donald Trump ser condenado ou estar em julgamento, não digo nem condenado, mas em julgamento, ele vai poder seguir a campanha presidencial em 2024. E os números já estão até pesando para o próprio Joe Biden. Então, daqui a pouco, Paula, vão inventar mais uma coisa, como no Brasil, se não é a carteira, se não é de vacinação, se não é a reunião ministerial, seria outra coisa. O presidente Bolsonaro chegou, ele que muitos falam, ele é do sistema. Bom, ele é do sistema político do Brasil porque estava ali no Congresso quase 30 anos. Mas era aquele que não fazia parte do clubinho, não fazia parte do sistema. E muitos apostaram que ele não venceria 2018. E nessa eleição, durante os próximos 4 anos, nós vimos as vísceras desse sistema serem expostas. Uma delas agora a gente vê que o próprio sistema tenta se proteger, é a nova história agora de não ter deliberação presencial. Que história é essa? Daqui a pouco a gente vai falar também do STF, mas do próprio TSE, não ter deliberação presencial. Jogamos um bando de documentos ali no sistema e os documentos vão ficar conversando, você não vai poder ter a réplica, ter a tréplica. É exatamente assim que se constrói um sistema judiciário robusto, embasado em leis, embasado em bons argumentos. E aí, não sei se é coincidência, né? Mas o TSE aplicou uma multa de 22 milhões, agora vai julgar dia 22 de setembro. Fica muito claro, Paula, que existe uma perseguição política em curso e ela não vai parar, até porque mesmo tornando o presidente Bolsonaro inelegível, eles hoje sabem muito bem que o capital político do presidente Bolsonaro ficou intocável, se não aumentou. Pois é, Ana, são muitas coincidências, né? Carlo Cauti, muito boa noite. O TSE, então, marcou para o próximo dia 22 de setembro o julgamento desse recurso contra a decisão do TSE de tornar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro por 8 anos. Muito difícil esperar uma reversão desse resultado, né, Carlo? Pois é, Paula, a decisão já tá tomada, já é quase impossível que se volte atrás, até pela composição do TSE. O próprio relator do caso é o mesmo ministro, né, que a gente viu flagrado num vídeo pouco depois da eleição do presidente Lula, dizendo missão dada, missão cumprida. Então, de fato, a composição também seguia, que foi modificada, o TSE, após alguns meses, incluiu ministros que eram de indicação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Então, há uma composição do TSE que, de fato, deixa impossível qualquer alteração do mérito da sentença. Pode ser alguma alteração pontual apenas para demonstrar serviço, né, para mostrar algum tipo de trabalho, pelo menos que o caso foi analisado, mas é muito difícil ou até impossível que a sentença seja revertida. Agora, o ponto que eu acho que é interessante relembrar é o porquê o presidente Bolsonaro foi declarado inelegível. Uma reunião com embaixadores em que ele questionou alguns pontos, algumas questões ligadas à urna eletrônica, ao sistema eleitoral como um todo. Lembrando que a política externa, pela Constituição brasileira, é prerrogativa exclusiva do Poder Executivo, ou seja, do presidente da República. Então, ele teria o direito de conversar com os embaixadores sem ter que dar satisfação para ninguém. E não existe um crime de conversa ou de debate ou de diálogo, muito menos de fake news, como alguns insistem em afirmar. Não existe um crime de notícias falsas no Brasil. Então, a sentença por si só é até difícil para explicar para qualquer observador externo, é pouco sólida do ponto de vista jurídico. Aquele calhamaço que o relator tinha apresentado de mais de, se não me engano, 900 páginas, né, de documentação, ele acabou lendo poucas páginas, até pela questão de tempo, traz muita pouca solidez jurídica para uma sentença que, evidentemente, é muito mais política, como a Paula estava falando. É uma tentativa de eliminar entre aspas, perigo, fecha aspas, né, pelo establishment lá em Brasília, do que punir alguém que tenha violado o Código Eleitoral que está sacramentado, né, que é previsto nas leis brasileiras.